Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 3 de novembro. Nós estamos falando sobre os nossos desejos. E a nossa linha, a nossa direção é que os nossos desejos, eles precisam ser controlados e domesticados por Deus. Todos nós sabemos que o ser humano, ele é feito de emoções, ele é feito de razão, ele é feito de um conjunto de coisas. É interessante como tudo que nós temos, eu diria que precisa ser muito bem analisado e domesticado. Por exemplo, nas suas emoções e nas minhas emoções, nós podemos transformá-las em coisas boas ou coisas ruins, positivas ou negativas. Podemos usá-las para nossa edificação, podemos usá-las para nossa destruição. A nossa mente. Nós podemos ter uma mente extremamente fértil, criadora, uma mente que pode criar coisas que edificarão a vida de pessoas. Podemos criar coisas que vão danificar a vida de pessoas. Podemos ter uma mente que vai alcançar a humanidade, levando saúde, levando cura. Mas nós podemos ter uma mente que crie coisas que vão degenerar a humanidade, levando muitas, mas muitas sequelas, muitas patologias à humanidade. E o que nós precisamos entender é que tanto os nossos impulsos emocionais quanto a nossa coerência depende de como eu vou usá-la. Os nossos desejos precisam ser dominados. A Bíblia usa uma expressão muito forte que eu gosto muito, que é o domínio próprio. Todo ser humano precisa ter domínio próprio. Aconteceu algo comigo que eu achei interessante. Eu estava passeando no shopping com a minha família e a minha filha queria muito um determinado sorvete. E nós nos envolvemos numa loja, vendo alguns artigos, de modo que às 22 horas o shopping fechava. Estaríamos ali dentro ainda e fomos correndo para o lugar do sorvete. E quando chegamos naquele lugar do sorvete, de longe nós avistamos aberto ainda e nos alegramos, porque ela estava com o desejo daquele sorvete. Quando nós chegamos, eu disse, moça, me dá o sorvete e tal. Ela disse, eu não tenho mais como, porque já são 22 horas e 1 minuto, o sistema cai. E deu uma tristeza na minha filha. Eu disse, ô filha, mas pode ser para outro momento, pode ser para outro dia, tá bom? Ela disse, tá bom, pai. Ô pai, mas eu queria tanto que fosse agora, conversa com ela. Eu disse, ô filho, não tem mais jeito, por causa do momento. E é assim que a vida funciona. Tem coisas que você precisa entender que não é o momento. Não é para agora. Ou talvez não seja para você. Talvez aquele sorvete tenha sido apenas para outras pessoas, não foi para você. E nós devemos lidar com os nossos desejos dessa forma, entendendo que nem tudo é para a gente, nem tudo é para um momento. O nosso coração, ele precisa ser, como eu tenho dito muitas vezes, educado, domesticado, organizado. Porque a Bíblia diz em Jeremias 17:9, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quando nós falamos isso, na percepção bíblica, o que a palavra está querendo dizer é que há em nós uma tendência fragilizadora para o engano. Nós somos atraídos por coisas muito superficiais. E por conta disso, nos enganamos e nos deixamos conduzir pelos desejos. E se eu e você não tivermos muito cuidado, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente vai sendo invadido, digamos assim, por entulhos, por lixos, e vão acumulando essas coisas na nossa alma, e nós não vamos percebendo. Por causa disso, muitas coisas podem ser destruidoras para a nossa vida. Quando eu penso em desejos, quando eu penso em vontade desordenada, eu lembro de Salomão. Lá em Eclesiastes capítulo 2, eu recomendo que você leia o capítulo todo. Eu vou fazer alguns destaques. O primeiro deles está no versículo 8 do capítulo 2. Salomão diz assim: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis de todas as províncias. Provi-me de todos os cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. O verso 9 diz assim: eu fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houveram antes de mim. Todos os homens que houveram antes de mim em Jerusalém, eu fui mais engrandecido. Perseverou também comigo a minha sabedoria.
Verso 10 diz assim: E tudo quanto desejar os meus olhos, eu lhe dei, não lhe neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Agora observemos o que diz o versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que era tudo vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Você percebe como um homem que foi tão sábio como Salomão, que herdou um reino, que herdou um projeto da construção de um templo, um rei que foi tão sábio que resolveu grandes dilemas da vida. Houve um dia que Deus se manifestou para Salomão e disse: Salomão, me peça o que você quiser que eu vou te dar. Salomão disse: Deus, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Então esse homem desejou ter sabedoria. Só com o passar do tempo, ele foi se empolgando com as estradas da vida. Em algumas curvas da existência humana, ele foi percebendo que havia perigo nos nossos desejos. Por isso que ele vai relatar agora que ele desejou tudo, ele teve tudo. Salomão foi um sujeito, do ponto de vista de aquisição dos seus desejos, eu diria dos desejos humanos, Salomão é top. Ele conseguiu tudo que desejou. E aí no verso 11 ele diz: mas foi tudo vaidade. E no versículo 20, ainda do capítulo 2, ele disse: então eu me voltei e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Ou seja, ele começou a se desesperar. Sabe por quê? Porque os desejos, eles são insaciáveis. Vem um e vai outro. E eu quero finalizar essa gota lendo também o que Salomão diz. Em Eclesiastes 12, o versículo 1, ele diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais tenha a dizer: não tenho neles contentamento. Quem vive dos desejos, chega um momento que se depara com um vazio existencial. Porque vai adquirindo, vai desejando, vai conquistando, vai tendo, vai recebendo. E cada vez que você recebe, é um abismo no seu estômago emocional. E por incrível que pareça, você vai sendo sugado, sugada, e não sacia. Chega um tempo que você cai e diz: poxa, o tempo está passando e eu estou aqui. Não entrega a sua vida aos seus desejos. Entrega a sua vida a Deus, que Ele satisfará todos os desejos do teu coração, de acordo com a vontade dEle. Pai, essa é a minha oração nessa terceira gota da série. Derrama a tua graça, em nome de Jesus. Amém.